uma advocacia responsável pode se tornar um diferencial competitivo? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de negócios e marketing jurídico. Neste episódio, vamos mergulhar nas práticas que não apenas elevam os padrões éticos, mas também transformam escritórios de advocacia em modelos de sucesso e referência no mercado. Vamos discutir como compromissos éticos e responsabilidade social podem não apenas cumprir um dever moral, mas também posicionar escritórios na vanguarda da inovação jurídica. E para debater esse tema comigo, tenho o prazer de receber aqui no Juridicast o Rafael Pistono, que é sócio fundador do PDK Advogados. Rafael, seja bem-vindo ao Juridicast. Muito obrigado, Leandro. Obrigado a você e a todos que estão aqui nos escutando um pouquinho e permitindo que a gente compartilhe um pouco a nossa experiência, a nossa visão. Eu que agradeço, Rafael. E para a gente já entrando aqui no tema, como que a advocacia pro bono se integra à estratégia geral do PDK Advogados? Vamos lá. A gente costuma dizer que a advocacia pro bono, ela é um braço, um conceito maior de negócio responsável. Tá. A gente, no escritório, vamos dizer assim, alinhado com tudo que a gente acredita, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, Leandro, para trazer um pouco da onde vem o PDK, né? Porque a razão de ser do PDK, o propósito do PDK, por que o PDK surge? Hoje no escritório, costumo dizer aqui que nós somos um barco novo com tripulantes experientes. Então, a turma aqui, nós, tanto o time de profissionais técnicos, advogados, quanto o staff, a gente passou por outras bancas, né? Vamos dizer várias, mas algumas bancas grandes, médias, pequenas, e no fundo o PDK ele resulta de uma angústia muito grande. Eu lembro, Leandro, quando ainda na faculdade, lá pelo 5º período, eu acho que todo mundo, ou grande parte, teve um questionamento se estava seguindo a carreira certa, se estava seguindo o caminho certo, e eu passei por isso, né? A gente até no escritório teve... É muito comum, né? Muito comum. A gente fez há pouco tempo um PDK Week, em que eu pude dividir um pouquinho dessa minha experiência. E aí eu trouxe esse momento até de catarse lá das pessoas, o pessoal novo, o pessoal estava se questionando, falou, eu também passei por isso. E eu não sabia se eu estava no caminho certo ou não, mas um dos questionamentos que eu tinha muito forte dentro de mim era, como advogado, como é que eu vou ajudar alguém? Eu tinha uma dificuldade de visualizar, e aí eu tenho muito emblemática essa figura, que eu falo assim, eu como motorista de ônibus, eu ajudo mais pessoas do que como advogado. Isso foi aquela minha visão lá atrás, de entender como é que eu ia fazer para... Aí é interessante eu olhar, hoje eu olho, né, na maturidade e de quem está de fora, falo assim, caramba, eu já tinha uma angústia, eu já tinha uma insatisfação em querer fazer algo mais, né, de ter um lado humano ali, isso já trazia para mim. E ao longo da minha carreira, esse questionamento vem, lógico, eu fui entendendo que eu podia fazer muito mais do que eu pensava, que eu devia fazer muito mais do que eu pensava, tanto no mundo corporativo, isso me trouxe uma vivência muito forte. Eu fui diretor de estaleiro, construção naval, eu fui assumir também como diretor dentro de uma empresa de shipping, eu fui CEO de uma empresa de telecomunicações. Isso me fez muito olhar para o lado humano, né? O lado de estrutura organizacional e entender como as pessoas se encaixam e o que uma entidade pode fazer para uma localidade, para quem está no entorno, para quem faz parte do mundo, né? Porque a advocacia ela acaba sendo muito reativa, atendendo muito uma demanda do cliente, ou seja, o cliente coloca na mesa, e a empresa não, ela tem que seguir a estratégia, ela tem que tomar a frente, ela tem que buscar. A vida foi mostrando que a gente podia chegar muito perto desse conceito. E aí o PDK, então, ele surge desse ambiente de grande angústia para a gente dar um salto nessa nossa visão de advocacia, onde a gente vai trazer, sim, um conhecimento técnico muito forte, mas vai trazer também um compromisso muito forte de conectar os nossos clientes, de conectar quem precisa mais, de quem precisa menos, e isso envolvendo toda a nossa estrutura. Então, por isso, quando do PDK, nós elencamos e definimos quais seriam os 2 grandes vetores do escritório. Um deles é a inovação, onde a gente tem uma equipe, né? A gente costuma dizer que temos tribos aqui, 2 tribos, a tribo de inovação e a tribo de negócio responsável. A tribo de inovação está sempre pensando nas melhorias dos nossos produtos, dos nossos serviços, está sempre pensando em como criar novos serviços e novos produtos para os nossos clientes.
né? Está muito focado também na área de novos negócios. Ela alimenta muito essa coisa do negócio responsável, que se traduz na vertente pro bono, como você colocou, muito, muito forte. A gente atua hoje com organizações do terceiro setor, a gente atua hoje com empresas privadas também, apoiando, ou seja, aquelas que precisam mais do que outras, em todas as nossas áreas de prática, mas a gente também desenvolveu, vamos dizer assim, outras soluções dentro do trabalho de negócio responsável, como, por exemplo, posso citar aqui o Elo Mais. O que é o Elo Mais? A gente, em final de 2022, a gente se discutia ao final de ano, vamos fazer uma festa, vamos reunir aquela coisa toda que é muito própria do escritório de advocacia das empresas, até que a gente falou, poxa, vamos fazer mais do mesmo? Como é que a gente dá um passo à frente? Será que a gente não consegue fazer algo diferente, ao mesmo tempo mais amplo? Será que a gente não consegue fazer algo que envolva ainda mais os nossos clientes, que envolva ainda mais a sociedade? E aí a gente não fez a festa. A gente, no final do ano, a coisa do final do ano mesmo, em dezembro, a gente criou o Elo Mais, onde a gente trouxe dos nossos clientes pro bono, né, dos institutos que a gente apoia. Eu posso falar aqui da Fundação Alphaville, do Instituto da Criança, do CMA, do Instituto da Fundação Luiza Sartori, Médicos Sem Fronteira, o que eles tinham programados para aquele final de ano. Qual era a carência, qual era a grande dor que eles tinham. E nós montamos, então, o Elo Mais numa grande conexão. A gente trouxe os nossos clientes para literalmente bancarem aquele final de ano. Aqueles projetos que eles tinham ficado de forma residual para o final ou que tinham elencado lá para o final do ano. E foi fantástico, porque os clientes praticamente brigaram para poder participar. Então, começou a sobrar verba e aquilo mostrou para a gente que o Elo Mais, essa visão solidária, essa visão que a gente pode mais, nascia ali uma nova vertente do escritório, que é conectar os nossos clientes às ações que precisam ser feitas em prol do ser humano, né? Vou dizer assim. E aí, então, a gente tem a questão do Elo Mais, a gente tem ações de ESG muito fortes, programas de ESG que a gente toca. Então, Leandro, respondendo a tua pergunta, o trabalho pro bono, ele é uma das verticais do negócio responsável pra gente, e ele é desenvolvido a partir das nossas áreas de prática, como não poderia ser diferente, né? Ele tem o seu regulamento próprio, até pela própria OAB, mas a gente envolve as pessoas que têm metas aqui dentro, dedicação ao trabalho pro bono, né? E você falou de metas, aí tem uma pergunta que vai nesse sentido, que é: como que o escritório equilibra as demandas de trabalho remunerado e a advocacia pro bono, né? Sem comprometer a qualidade e atenção em ambos os tipos de serviço? Essa é uma boa pergunta, porque no começo a gente se viu muito comprometido com as demandas pro bono, até a gente entender o melhor modelo, o modelo que a gente conseguia equilibrar as demandas dos nossos clientes pro bono e a demanda dos nossos clientes não pro bono. E também a força, né, do nosso time, aquilo que a gente pode entregar, porque há um compromisso muito grande aqui no escritório e realmente respeitar esse acrônimo PDK, Performance, Digital e Knowledge. Ou seja, a gente tem um compromisso muito forte com a performance, né? Um compromisso muito forte em entregar resultados muitas vezes não esperados pelos nossos clientes. Então, como é que a gente vai conseguir equilibrar isso tudo? E aí a gente trouxe, então, para as nossas relações pro bono, não só as métricas que acompanham isso o tempo inteiro, mas a gente coloca também um cap semestral das horas que podem ser utilizadas, sem prejuízo da gente poder, lógico, estreitar, avançar, ir além desse cap, mas o que a gente faz é criar uma expectativa para esse nosso cliente. Olha, a gente tem aqui uma limitação do nosso time para poder atender. Vamos caso a caso, lógico, tem demandas que a gente precisa estar envolvido diretamente, aquilo se alonga, mas a gente consegue também alocar o time de acordo com esses projetos e segurar um pouco a assumir novos projetos. Então, é um cuidado, é uma métrica. A gente tem hoje no escritório uma área de Legal Ops, uma área que está o tempo inteiro analisando cada área está se comportando, como cada um do nosso time está se comportando, para a gente entender se há aqui algum gap ou pode, em algum momento, isso interferir na eficiência ou na performance que a gente pretende. Então, assim, é um desafio, Leandro, é um desafio, e a gente faz reuniões semanais para entender a evolução disso, mensais para avaliar os resultados e de que forma a gente pode aí contribuir para o melhoramento ainda maior das nossas entregas. E por falar em desafio, Rafael, no seu entendimento, quais são os principais desafios em se praticar uma advocacia responsável e também advocacia pro bono? Eu acho que é o engajamento. O principal desafio é o engajamento. Mas engajamento interno, você disse. E isso é uma coisa que a gente definiu muito aqui dentro do escritório, porque se você entender hoje, as métricas dos nossos advogados hoje, elas não são métricas individuais, né? Ok. As metas são da
tribo de inovação e da tribo de negócio responsável. Então, pô, mas você é louco? E a atividade econômica desse escritório, como é que fica? A gente entendeu, e acertadamente, que os resultados financeiros, os resultados econômicos, eles estavam ligados de todo e qualquer negócio, de um tempo para cá, ele está necessariamente ligado à inovação, ele está necessariamente ligado a essa responsabilidade. Ou seja, se eu conseguir efetivamente entregar números para dentro da minha tribo de inovação e fazer com que todos se envolvam com aqueles resultados, se eu conseguir entregar números dentro da minha tribo de negócio responsável e fazer com que todos ali se engajem, o escritório cresce como um todo. Cada uma das horas de prática vai atingir números que a gente vai considerar sendo o resultado que a gente busca. A gente alcança de forma indireta esse resultado financeiro e econômico, né? A gente veio aqui buscando dentro dessas tribos os resultados. E o engajamento é fundamental, porque não pode ficar só no discurso. Né? Se a gente ficar só no discurso e as pessoas não conseguirem palpar, né, encostar e entender aquilo que a gente está falando, que dali a gente vai ter aqueles resultados esperados e ao mesmo tempo também trazer para o time pessoas que abracem essa cultura. A cultura de que inovação precisa estar no nosso dia a dia, de que essa responsabilidade precisa estar no nosso dia a dia, não vai fazer sentido. Então o engajamento é o principal desafio, eu te diria isso. E Rafael, você acredita que a advocacia pro bono ela é apenas para grandes escritórios ou escritórios menores também podem praticá-la? Olha, eu posso dizer de carteirinha que não. Nós não somos um escritório grande, né? Tá. Nós somos um grande escritório, um conceito largo de... temos aqui processos, temos aqui pessoas altamente qualificadas, temos aqui uma estrutura necessária, então eu digo que nós somos um grande escritório. Não somos um escritório grande, somos um escritório pequeno, um escritório que se propõe dentro de uma evolução. Nós temos 3 anos, vamos para 4 anos esse ano de escritório, tem muito ainda o que pivotar, muito ainda o que redesenhar, mas a gente tem muito bem definido esses 2 alicerces, como eu te falei, e o Pro Bono é um deles. O Pro Bono hoje está no nosso dia a dia, faz parte da nossa cultura e, como eu te disse, somos um escritório pequeno e que abraçou essa grande vertical e que a gente vem colhendo frutos também a partir desse conceito, a partir desse engajamento. É legal ouvir essa sua fala, Rafael, porque eu vejo muito escritório, né, com a intenção de fazer advocacia Pro Bono e diz que não consegue porque tem uma estrutura pequena, né, e que aí fica mais difícil, né, dedicar horas para projetos desse tipo. Então, com essa sua fala, né, e enfim, com a tua ação, você está desmistificando, né, essa crença. Sim, é preciso desmistificar isso é verdade. Havia um conceito muito grande, nosso mesmo, quando começamos, se aquele caminho, se aquele grande vetor ou aquele grande pilar seria, vamos dizer assim, seria sólido, né? E a gente vê que sim, a gente vê que é possível, mas você precisa realmente trazer a gestão para o seu dia a dia. Você precisa realmente acompanhar a evolução desse seu direcionamento. E a gente faz isso diariamente, ao mesmo tempo também em que a gente olha o retorno disso. Um retorno para cada uma das pessoas que participam, um retorno para cada uma das pessoas lá que recebe e também das conexões e, vamos dizer assim, os resultados periféricos que isso traz para a gente. Periféricos, mas igualmente importantes, ou seja, a gente acaba se inserindo num mundo que traz muitas conexões e dali traz muitos resultados também, que não são aqueles diretamente perseguidos, mas que indiretamente vêm. E aí é aí que a gente costuma dizer que está aí o que a resposta de muitos dos que questionavam como é que um escritório vai se sustentar trabalhando de forma pro bono. Nós não trabalhamos exclusivamente de forma pro bono, ao contrário, mas a gente assumiu isso como uma grande vertical, faz parte dentro do negócio responsável e entrega os resultados efetivamente. E, Rafael, você poderia comentar algum dos casos pro bono mais impactantes que seu escritório já assumiu e quais resultados você conseguiu atingir para os seus clientes? Sim, olha, a gente tem aqui, Leandro, basicamente hoje todas as áreas e como a gente assume metas individuais de trabalho pro bono, todas as áreas hoje atuam. Então, a gente tem o Instituto da Criança com projetos fantásticos, ele é um grande gestor social, ou seja, no Instituto da Criança estão plugados diversos outros projetos, diversas outras campanhas, e a gente hoje, nós somos o DPO, nós somos o encarregado de proteção de dados do Instituto da Criança, então você pode pensar o desafio que é isso. Imagina a quantidade e a responsabilidade que é ser o DPO do Instituto da Criança. Para quem não sabe, o DPO, ou encarregado de dados, é aquela figura determinada pela Lei Geral de Proteção de Dados como sendo o grande focal, o grande responsável aí pela gestão, pela governança de dados, como a gente costuma dizer, e aí ele assume não só um viés de tratamento que se dá dentro do próprio Instituto, mas também como isso é externalizado dentro das relações do próprio Instituto. Então isso para a gente trata com muito carinho. A questão do CCO, nós somos também do próprio Instituto da Criança, nós somos o responsável pela área de compliance.
tá aí mais um grande desafio, né? A gente fala de compliance, a gente fala de instituições do terceiro setor que estão sempre sendo muito questionadas, e a gente assumir e mostrar que existe uma governança, que existe sim uma conformidade e que isso pode ser atingido, como isso deve ser perseguido pelas empresas. A gente trabalha, por exemplo, olha que interessante que a gente fala muito do terceiro setor, mas nós trabalhamos também de forma pro bono para a Confederação de Beach Soccer. Olha só, é diferente. Você pode falar, mas a Confederação da Beach Soccer, ela não tem recursos? A Confederação de Beach Soccer não, a CBF tem, mas a Confederação muito pouco. E a gente conseguiu resultados muito importantes em questionamentos até de sucessão trabalhista da Confederação, misturando a Confederação com outra confederação por uma outra empresa que vinha tentar trazer isso, e a gente teve que entrar muito a fundo na parte trabalhista e questionar muitos dos passos. Quando a gente fala do societário, né, que a gente atua dentro dessa viés de governança, né, criando toda essa governança, isso é um ponto muito importante. Que mais que eu posso discutir? A gente está começando um projeto grande agora com Médicos Sem Fronteiras, e aí a gente fala de propriedade intelectual, a gente fala de privacidade. Então, assim, são inúmeros projetos, né, a gente podia elencar aqui, e para a gente são igualmente importantes, trazem muitos resultados. O dia a dia que é a grande tônica. A gente fala muito de qual o grande projeto, mas o dia a dia dessas organizações demanda muito, e ao mesmo tempo é um compromisso muito grande, porque a gente está entregando não só para a organização, mas também para todas as pessoas que estão ali envolvidas, né? Sim. E Rafael, agora eu queria mudar um pouco o foco da nossa conversa, né? Pois hoje se fala muito sobre inovação tecnológica no direito, né? Uhum. E aí a questão que eu tenho é, como que você vê o papel da inovação tecnológica na entrega de serviços jurídicos pro bono? É o nosso caso. A inovação hoje está dentro do nosso dia a dia, né? Está no DNA do escritório. A inovação, ela vem para aperfeiçoar os nossos processos internos e para avaliar também aquele nosso compromisso de performance, aquele nosso compromisso de entrega. Como eu te falei, nós temos hoje no escritório uma área de Legal Ops, uma área que está analisando, vou falar 24 horas, mas diariamente, como estão se portando os nossos compromissos com os nossos clientes, não pro bono e pro bono. Ou seja, a gente está entregando resultado, esse resultado está indo além da expectativa do nosso cliente, a gente consegue fazer mais, o que a gente pode oferecer ainda mais, ou seja, a gente não espera que a demanda venha. E aí o Legal Ops entra porque ele precisa mapear isso. Muitas vezes a pessoa que está tocando no dia a dia, ela não enxerga essa oportunidade, ela não enxerga por onde está caminhando, e o Legal Ops vem isso, a inovação vem nesse sentido, de buscar ali os melhores resultados, e a gente sai dali com novos serviços, novos produtos, usar um sistema adequado e ao mesmo tempo trazer isso para uma linguagem de BI, que a gente possa, no dia a dia, discutir no conselho de sócios, no conselho de advogados, a gente entender para onde está indo, de que forma está indo. Isso garante muito, por exemplo, métricas de SLA, né? A gente não só usa SLAs com os nossos clientes, a gente não faz distinção de cliente, tá vendo? Isso é um ponto central aqui. Tá bem. Os clientes são atendidos de forma igual. Os clientes pro bono e os clientes não pro bono. E o SLA de atendimento deles, 24 horas, 72 horas, eventualmente um pouco mais, mas isso é fixado, isso é estipulado, isso é monitorado, isso é acompanhado. Então, isso é muito importante para a gente, e a inovação vem aí. Esse é um aspecto da inovação. E a gente olha com tanto carinho que hoje a gente vem fazendo trabalhos para outros escritórios de advocacia, nesse mundo de transformação digital e departamentos jurídicos. A gente atua muito também nessa pegada. E, Rafael, de que forma que o envolvimento em iniciativas pro bono e de advocacia responsável influencia a cultura interna do seu escritório? A gente tem um desafio grande aqui, porque qual o nosso propósito hoje? Se a gente for dividir contigo, o nosso propósito aqui no escritório, propósito que é abraçado por todos, né? Eu uso a palavra abraçado porque é o início do nosso manifesto aí, que é abraçar a economia criativa com responsabilidade. O que isso significa? Significa que a gente realmente precisa entender que não existe espaço para um movimento não criativo, para um movimento não inovador. A inovação não é criar a solução, é muitas vezes encontrar o melhor caminho para um resultado que a gente quer alcançar. E isso muitas vezes já tem uma solução pronta, mas eu posso aperfeiçoá-la, eu posso trazê-la para um processo que muitas vezes não havia relação com ele. Então, como a gente faz isso? É a partir do dia a dia. Aqui no escritório, por exemplo, a gente tem aqui anualmente uma janela
em que a cada dia um recebe uma lâmpada na sua mesa, se depara com uma lâmpada na sua mesa acesa. Quando essa lâmpada está acesa na sua mesa, ele precisa entrar no nosso ambiente, que é o SharePoint, né? Ele precisa entrar e lançar um projeto. Ele tem o ano inteiro para fazer, mas naquele dia ele tem que lançar imediatamente um projeto que vem à sua cabeça. Um projeto que pode estar direcionado para algum cliente, para vários clientes, pode não ter sido pensado para um cliente específico, mas é uma ideia que surge como sendo um produto. Pode ser algo interno, um aperfeiçoamento do nosso dia a dia, né, da nossa rotina, e muitas vezes isso vem de forma natural para o trabalho pro bono. Quando isso não vem, a gente direciona o trabalho pro bono e fazendo com que essa inovação já seja canalizada para lá, fazendo com que a gente equilibre essas forças, como a gente falou, porque, mais uma vez, não adianta a gente definir como sendo uma vertical, como sendo um grande alicerce, se realmente não abraçar isso, se a gente realmente não incorporar isso dentro do escritório. Com certeza. E, Rafael, você vê algum impacto da advocacia pro bono para a imagem e reputação do escritório? Muito. A gente recentemente fez uma reunião com uma grande executiva dos maiores grupos de saúde do Brasil e foi muito bacana que a gente ouviu de dizer que ainda não conhecia um escritório como o nosso, ainda não conhecia um escritório com a visão como a nossa, e isso por si só, até estou falando com você aqui, a gente até se arrepia aqui, é um momento de catarse, porque é muito bacana, né? A gente acha sempre que já fizeram isso, já fizeram aquilo, a questão é mais do que fizeram, é se efetivamente aquilo está seguindo de forma objetiva, se você realmente está entregando aquilo, se aquilo está incorporado à empresa. E isso o mercado percebe. E para a gente isso é muito importante. A gente agora, por exemplo, está reformulando todo o nosso portal. Ele vai ser reformulado. Eu adoro o nosso portal, mas ele vai ser todo reformulado agora porque ele precisa contemplar de uma forma mais evidente esse nosso trabalho pro bono. Mas por que você quer fazer? Não, porque a gente quer mostrar o que é o PDCA. O que é o PDCA? O PDCA é isso. PDCA é inovação, é negócio responsável. Dentro do negócio responsável, a gente faz A, B, C, D. A gente entrega X, Y, Z. É isso que é o PDCA. E com esse grau de performance, com essa visão, com essas pessoas, é um bocado isso. Você falou de performance aqui, Rafael, e eu trago aqui a última pergunta para a gente fechar o nosso episódio, embora o papo esteja muito bom. Como que vocês medem sucesso das iniciativas de advocacia responsável e pro bono aí no PDCA? Então, a gente tem algumas formas de medir. Eu acho que, no fundo, uma que é sempre fundamental é entender que o nosso cliente pro bono, ele é um cliente. Então, dentro da esteira de CX, dentro da esteira de Customer Experience, esse cara é o meu cliente. Como é que dentro dessa esteira eu faço essa medição? Eu tenho aqui algumas formas, mas o mais importante que eu acho que as pessoas erram é colocar esse cara como meu cliente. Ok. Eu não estou fazendo um favor para ele. Eu não estou fazendo um favor nesse conceito, né? Pra gente, aquilo ali, ele está dando a oportunidade pra gente desenvolver aquela atividade, como os outros clientes também. Eu costumo dizer aqui no escritório que uma das coisas que mais me comove, uma das coisas que mais me sensibiliza é quando um cliente, ele aperta a minha mão e fala, fechado, eu aceito a tua proposta. Porque ali a gente conseguiu atingir o grau de confiança, mas e ao mesmo tempo um grau de responsabilidade ainda maior, porque ele comprou aquilo que a gente apresentou, ele está permitindo com que a gente desenvolva a nossa atividade, e isso no campo não pro bono, mas no campo pro bono também. Ele está permitindo que eu entre, que eu faça parte, e mais, que eu tenha um retorno tão significativo para o meu lado profissional e pessoal, que é o que a gente pensa aqui, que vai catapultar muito no ambiente, não só do escritório, mas da visão de mercado, né, que o mercado tem do escritório. Então, assim, o primeiro passo é você também medir qual é a percepção do nosso cliente, né? E a gente faz pesquisas de NPS, a gente está o tempo inteiro tendo um cuidado muito grande, desde o começo da entrega, a gente tem um concierge, ou seja, no momento em que esse cara dá o ok, aí tem todo um trâmite de integração dele ao escritório. A gente tem Focal Point aqui, que faz uma rotina de acompanhamento dele. O Legal Ops está medindo essas entregas de SLA no meio, né, entendendo aí o pós-venda, como é que isso está se desenvolvendo. E, ao mesmo tempo, também como ele está se comportando com a exteriorização da nossa relação.
isso também é muito legal. Ou seja, ele se orgulha de dizer que o PDCA desempenha aquele papel, ele externaliza isso, e o que a gente vê é que sim, né? É que a gente que sim. Olha que curioso. Ou não, a gente provoca isso para entender e qual é a resposta dele. Muito bom, Rafael. Eu agradeço imensamente sua participação aqui no Juridicast e parabéns aí pelas iniciativas de advocacia responsável e pelos programas de pro bono. Leandro, eu que agradeço muito a você, a todos que aí vão ter a paciência de nos escutar, de me escutar. E eu faço um agradecimento especial, porque cada momento desses que a gente reflete um pouco sobre a operação, sobre o dia a dia, a gente sai um pouquinho da operação para olhar quase de cima, que foi o que você me fez fazer, né? Você me fez agora refletir um bocado. A gente ganha demais, a gente ganha muito. Eu vou fazer questão de ouvir várias vezes aqui o nosso podcast para poder refletir e trazer, olha, aqui ó, para cá, isso aqui a gente ainda tem que dar mais ênfase, isso aqui a gente tem que apertar um pouco mais. Muito obrigado, foi um prazer e conte conosco aqui, Leandro. Eu que agradeço. Se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no tocador de sua preferência. Lembre-se que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em negócios e marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.